Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leitura de mangás, manhwa, quadrinhos e manhwas, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre o volume ou capítulos das mais variadas obras para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify e no YouTube. Fala pessoal, a obra de hoje vai ser Chainsaw Man e eu tô aqui hoje com o Léo. Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal? Que tá na bancada e ouvintes. Vamos falar do Homem de Motosserra, né? Não tem jeito, rapaz. Animado pra falar. Muitas coisas pra dizer. Politicamente incorreto é brincadeira pra esse anime, né? Todo respeito do ano. O K. Boa noite, meus caros ouvintes. Estamos aqui de volta novamente outra vez. Dessa vez com um homem que é literalmente uma máquina imparável. E o Brian também. Fala, pessoal. É uma obra que, assim, me deixou sem palavras. O menino do ran, dan, 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 dan. Então, gente, pra quem já viu, eu vou dar só uma introduçãozinha, então. Chainsaw Man é uma obra do Fujimoto, né, do Tatsuki Fujimoto, e acompanha a vida do Dent, que é um jovem que é amigo de um demôniozinho, o Potita, e, de repente, desventuras acontecem e ele acaba se tornando o Chainsaw Man, que é um híbrido de homem, demônio e motosserra. E a gente vai acompanhar a jornada dele caçando outros demônios. Então, eu quero começar puxando quem quer dar a sua primeira opinião sobre Chainsaw Man. Quem quer ser cancelado primeiro, você quer dizer? Quem quer ser, exatamente. Quem quer ser cancelado com o Fujimoto primeiro? Eu vou deixar pra alguém dar a opinião primeiro. Alguém vai. Vou puxar aqui primeiro, vai. Vai. Apesar do que o Chainsaw Man, ele parece ser, né? Quando a gente pega ali uma obra, é só um shonenzinho besta, né? Que a gente fala, vai ser mais um Demon Slayer da vida, algo do tipo. Quando você começa a ler ele, se você prestar atenção desde o começo, na verdade, tem muitas coisas que pegam. Eu não conheço o autor, não conheço outros trabalhos dele, melhor dizendo, né? Mas eu confesso que, assim, ele me pegou de um jeito, porque por mais que seja um shonen, que vamos ali pra porradaria e tudo que vem a acontecer, ele tá falando de alguma coisa séria ali no fundo. Que te deixa, tipo... Você tá querendo passar alguma coisa. Aí eu não sei se a crítica que ele pretenderia fazer é algo, como a gente falou da outra vez que eu participei, né? Do Boa Noite Pum Pum. Se é uma crítica direcionada ao Japão ou uma crítica mais direcionada mundial, né? Porque a gente tem ali um arco ali um pouco mais pra frente do começo, que a gente envolve questões mundiais, né? Mas, assim, para uma introdução do meu primeiro parecer com ele, confesso que, assim, eu peguei ele pra ler agora, né? Bem depois de que já saiu o anime, bem depois da fama dele. Ele foi totalmente diferente do que eu esperava. E eu consegui, tipo, me divertir muito mais do que eu esperava. Eu achei só que seria um shonen besta, e não é. Quem quer seguir? Eu posso falar? Cara, eu acho que a primeira vez que eu vi Chainsaw Man, sei lá, deve ter sido alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos, provavelmente na época da pandemia. Eu lembro que eu achei muito interessante, achei muito divertido. Eu achei muito diferente, eu acho, Chainsaw Man, tipo assim, do jeito que ele explora os poderes, eu acho isso muito legal, né? Tipo assim, o grande saco, acho que de shounen hoje em dia é tu ver que ele, tipo, bebe de fontes iguais e cria quase nada de novo, sabe? Talvez, tipo assim, ele se baseia 80, 90% do que já existe e cria 10. Eu acho que Chainsaw Man cria bem mais do que isso.
Ele tenta fazer um negócio diferente, pelo menos em algum aspecto. Não que eu acho que tenha ficado exatamente bom em todas as partes, pelo menos tentou. Eu acho que isso é válido o suficiente. Eu lembro que eu vi ele antes de lançar o anime. Eu lembro que quando eu li, foi um dos que eu recomendei pros meus amigos, principalmente meus amigos que gostam de shonen mais idiota, assim. Tem uns amigos meus meio idiota, sabe? Eles falaram assim, cara, vocês vão gostar muito disso aqui. Eles amaram. Inclusive, fui, acho que nesse fim de semana passado agora na casa do amigo meu, aniversário dele. E no quarto dele tem um bonequinho do Chainsaw Man, sabe? Então, assim, eu acho que é uma parada que ele pega. Eu acho que ele é muito amo e odeio, sabe? Eu acho que o Chainsaw Man tem essa pegada assim. E eu acho que faz bem, né? Faz bem pra criar uma fanbase que gosta bastante, ou pra criar uma fanbase que detesta bastante. As duas são bem-vindas, eu acho que pro autor. Tá. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, seja cancelado. Não, porque, tipo, eu fui que nem o Brian. Eu comecei Chainsaw Man pelo anime, né? Fui pego naquela onda ali do lançamento e tudo mais. Eu não fazia ideia, antes do anime, não conhecia, não sabia que existia o mangá dessa obra e tudo mais. Vi a primeira vez, fui acompanhando para ver onde parava. Inclusive, eu vou deixar para comentar isso depois, que foi até um ponto que o Brian me recordou, que a gente estava conversando, mas vou deixar mais para frente. Mas assim, como o Léo disse também, por mais que ele seja um shonen que tenha todas essas partes e tal, ele é aquele shonen bem escrachado, sabe? Tipo, não sei se eu vou estar certo ou errado falando isso aqui. Ele é aquele nu e cru, é aquilo ali que você tá vendo mesmo, tipo, não vai esconder nada, não vai ter nas imagens ou nas cenas dele, né? Não vai ter algo tipo... sei lá, algum mistério, oh meu Deus, por trás da história e tudo mais. Beleza, tem as críticas, inclusive tem muitas coisas, como o Brian trouxe aí, pesadíssimas, né? Que se você parar para prestar atenção, são coisas muito fortes, desde o primeiro episódio ou do primeiro capítulo do mangá, que ele vem puxando, tipo, sabe, e são coisas que, às vezes, dependendo do lugar, obviamente, pode ter em qualquer parte do mundo, você vê isso presencialmente, sabe? Tirando a parte ali de toda a fantasia, dos demônios e tudo mais. E essa, acho que, pelo menos com o mangá e juntando o anime que eu vi primeiro, foi a minha primeira impressão. Então, eu vou dar a minha impressão, porque assim, eu vou falar que já tá nos tópicos aqui do nosso roteirinho, que eu gosto do Fujimoto. Eu já tive a oportunidade de ler Look Back e Goodbye Eri, que pra mim são duas obras muito boas e são muito distintas em Chainsaw Man, nem parece que é da mente da mesma pessoa. Tem assim, tu vê que tem uma pegada, às vezes tu remete a ele, mas sei lá, não me fugiu muito do Chainsaw Man. E pra mim, eu gosto do universo de Chainsaw Man, mas eu tenho um grande problema pra mim, que é o Denji. Nossa, eu acho o Denji insuportável. E pra mim, como muito shonen, ele precisa ter um bom protagonista. Sem um bom protagonista, o shonen não se sustenta tanto. E às vezes eu fico, gente, pelo amor de Deus, só mata o Denji de uma vez, porque ele até melhora, a gente pode conversar isso no final, ele até melhora no final, assim, ele dá uma melhoradinha, mas no início, quando ele tá meio perdido e só fica falando de peitos 24 horas por dia, eu acho que ele dá uma cansada, assim. Mas eu gosto muito do universo, eu gosto da ideia dos demônios, eu gosto dessa coisa que é muito brutal, é tudo muito... não existe afeição a nada, nem os próprios personagens são muito afetivos entre si, porque tudo é muito sanguinolento e brutal. Não sei se vocês querem puxar alguma coisa. Nosso próximo tópico seria personagem. Aí vocês querem puxar essa coisa que eu falei do Dente? Cara, eu discordo de Vitória. Tipo assim... eu acho o Dente um personagem... Eu acho o Dente um personagem muito bom, sabe? E eu acho ele bom justamente porque ele é simples demais, sabe? Ele é simples demais, tipo assim... o Denji não é aquele personagem cheio de camada, onde que tu vai, tipo...
percebendo determinado tipo de atitudes e a complexidade do personagem, ele é tão plano assim que eu acho que ele fica muito fácil de você moldar o mundo em volta dele, sem necessariamente ter que deixar tudo muito mais complexo. Dito isso, eu acho que, tipo assim, tem muito o anime, o mangá, enfim, que deixa o personagem no começo mais idiota e conforme ele vai evoluindo, ele vai melhorando. Mas eu acho que a evolução do Denji, ela é tão, assim, pequena, que eu acho que ela contrasta bastante com esse mundo onde que ele vive, onde que a morte está tão perto e ele vai tornando ela banal, e a idiotice dele vai tornando ela mais banal ainda. Eu acho que o personagem ele contrasta muito bem com a obra, sabe? A própria mazela que ele sofre não é um negócio que afeta nem o ânimo dele, né? Então acho que, tipo assim, é um personagem simples, mas que ele tem um total sentido no tipo de obra que ele tá, e principalmente na sensação que o Fujimoto quer passar. E eu acho que essa sensação fica principalmente, sei lá, quando a maioria dos personagens morre, onde que não tem feição, sabe? Quando ele morre, tipo assim, simplesmente o rosto do personagem tá em choque, em susto, ou simplesmente plano, assim, sabe? Ou quando o Fujimoto vai desenhando a obra dele e, tipo assim, você vai passando as páginas e são desenhos, assim, muito simples, tem pouca perspectiva, o traço não é profundo, não tem muito detalhamento, o traço é muito leve e tranquilo, assim, e quando ele vira o Chainsaw, e quando ele vira o Chainsaw e é uma cena de luta com sangue pra caraca, a arte transforma, fica extremamente detalhado os traços dele, tudo com sombra e luz, profundidade, não sei o que. Então acho que ele transita, o personagem e a história e a arte vai transitando de um lado para outro, da comédia pro brutal comédia e riso, enfim. Eu acho que é uma dinâmica muito boa. Eu acho que por isso o Chainsaw é uma obra, assim, muito tranquila de se ler, no sentido, tipo assim, de ser rápida de ler. Eu não sei vocês, mas, tipo assim, eu li muito rápido os capítulos que a gente se propôs a ler, porque, tipo assim, é um negócio que vai acontecendo, e tu vai indo e vai lendo, sabe? Tipo assim, você nem percebe se leu 15, 20 capítulos, assim, é muito rápido, porque tudo tá muito encadeado, tudo tá muito rápido, os capítulos são curtos, os diálogos são poucos, e, enfim, no geral, assim, eu acho uma obra muito gostosa de ler e de consumir. Eu já tenho uma opinião um pouco mais diferente sobre... Um pouco diferente, mas ao mesmo tempo basicamente igual. Realmente, o Denji, ele é um personagem extremamente raso. Mas, como eu falei no começo, eu acho que tudo tem um propósito nessa obra e, tipo, ele não tá fazendo isso aqui solto porque ele quer. Como eu liguei ali o Boa Noite Pum Pum, eu acho que o Denji ele vem do mesmo jeito, e isso, tipo, principalmente ali no final do primeiro arco, quando a gente tem uma revelação ali sobre o pai dele, sobre a realidade da morte do pai dele, que aí tudo faz o Denji, ele é um personagem totalmente problemático psicológico, ele teve uma infância ruim. Ruim, né? Ruim é elogio ali porque ele teve, né? Ele teve uma péssima de uma infância ali. Ele é um revai. Ele sofreu abusos do pai, ele vem tendo que trabalhar para sobreviver, e ele sobrevive com o mínimo. E esse mínimo é tão mínimo para ele, mas ao mesmo tempo é tão suficiente. Ele faz ser tão suficiente para ele que tudo que é pequeno, que pra gente é tipo uma coisa super simples, e pra gente, que a gente, às vezes, né, a gente em geral, né, não daria um valor, pra ele é ouro, é o famoso pintinho no lixo ali, ele. Que é quando ele vai lá, ele ganha a sopa da Makima, quando ele come carne pela primeira vez, tudo isso, quando ele tá realizando o sonho dele com a Pochita ali, é todo como posso explicar? Vem tudo de coisas psicológicas, tipo, ele acreditou que aquele mínimo pra ele era o suficiente, e então, assim, tudo que tá vindo ali depois daquilo, que pra gente é coisa do dia a dia, pra ele é tipo, meu Deus, que incrível, o mundo é incrível, e é tipo, cara, você só tá tomando refrigerante, você sabe disso, né? Então, eu acho que ele trabalha o Denji, ele trabalhou a personalidade do Denji em cima de um problema psicológico
assim, tranquilo. Tranquilo, assim, que eu posso dizer. Tipo, ele não perdeu o personagem em nenhum momento. Que eu percebo que em Shonen eles têm, como ele falou, tem a evolução. Começa bobinho, aí vai virando ali o fodão pra caralho. Só que, assim, não tem como ele fazer isso com o Denji do nada, sabe? Porque, tipo, ele sofreu muita coisa. Muita coisa. Ele tá aprendendo ainda o que é o mundo real, né? Que quando ele encontra lá com a... A falta de educação dele, a falta de educação além da educação normal, né? Tipo assim, como é que fala? Educação institucional, sabe? Também tem educação emocional que ele não tem. Ele, tipo assim, ele é completamente desprovido de qualquer tipo de base familiar. Então, assim, concordo plenamente. Porque ele não conviveu com pessoas, né? Ele só convivia com a Pochita, e as pessoas que ele convivia eram os mafiosos que, tipo, tratavam ele como lixo. Então, tipo, que nem a Vi falou no começo, meu Deus, ele só quer saber de peito. Mas assim, aí volta lá no Pum Pum. Ele é só um adolescente em fase de crescimento, com os hormônios à flor da pele. Então, tipo, é o que ele tá pensando ali na hora, sabe? Tipo, é a realidade dele, sabe? Que ele nunca viu uma mulher de verdade, né? Até encontrar com a Makima, né? E ele não tem os limites sociais porque ele não aprendeu isso, né? Exatamente, ele não foi pra escola. Tipo, o professor não falou assim. E Ele o pai também ensinou. Ele não foi pra escola, o pai não ensinou, exatamente. Ele não tem uma base familiar de educação formal ou não, ou informal e familiar pra nada, sabe? Sim. E eu acho isso muito interessante, o autor conseguir manter essa personalidade dele, porque, tipo, não foi da noite pro dia que agora ele é consciente dos atos dele. Porque, vamos ser sinceros, que em alguns shonens é exatamente isso que acontece. O personagem é um idiota, dormiu no outro dia, nossa, ele já é a coisa mais inteligente do mundo, ele já tem todas as noções. Ele não, ele conseguiu esse primeiro arco ali do capítulo 1 ao 97, deixar o Denji, tipo... que ele só tem o choque de realidade dele ali no final do primeiro arco. Que ele tem de, tipo assim, não é sendo um cachorrinho de alguém que eu vou ser alguém na minha vida. Tá? Exatamente. Então, vamos lá. Do Denji, pelo menos, eu pensava a mesma coisa. Acho que ainda penso, né? Tem essa questão toda, tipo... Bom, vocês já disseram aqui à tona. Ele nunca, antes do fato ocorrido e tudo mais, ele não tinha contato, era literalmente nu e cru ali os mafiosos, você vai fazer isso, não sei o que, problema seu. E tipo, era o pai dele que também já não fazia muita coisa, e aí teve o afogamento em dívidas e tudo mais. O que eu posso dizer? Não sei, o próprio autor ele conseguiu retratar ali os personagens, tipo, mafioso. Não vai ser aquele mafioso, assim, que, tipo, tem... Não sei, não vai ser aquele mafioso meio... Como é que eu posso dizer? Meio brincalhão, sabe? Meio torto, meio, tipo... tô aqui com o pessoal, tem um bobalhão do meu lado aqui, eu sou o chefe. Nada, é mafioso ali, leva a sério. Não quer estar do meu lado, tô nem aí. Entendeu? Usa mesmo a criança do jeito que tem que usar e não tá, tipo, sei lá, eu quero o meu e é isso. Tem a questão do Denji depois de, tipo, sabe, por mais que ele teve esse contato no começo com um perigo o tempo todo também, foi, tipo, começou a despertar o choque entre aspas, porque ao mesmo tempo parece que ele tá sendo um alívio, né? De quando ele fica, nossa, então eu morri mesmo e tal, não sei o que, eu vou ficar aqui, já era, eu vou ficar largado, e é assim que eu vou embora. Tipo, você não percebe, tipo, aquele desespero, nem nada, por conta de tanta coisa que já aconteceu e parece tão pouco tempo, e ele fala, tá, você já vai ter que morrer aqui mesmo, né? Fazer o quê? Vou morrer do jeito que pior do que eu já estava, impossível, né? E aí teve, né, toda aquela transformação, enfim.
Claro, concordo. Tem umas partes assim, né? Meio abobalhadas, mas como o Brian também trouxe aqui, é ele, na sua forma, descobrindo a realidade, tipo, descobrindo, não a realidade, mas, tipo, também tem beleza. Além de todo aquele massacre que ele via, de toda aquela, um mentindo pro outro, do pessoal usando ele, ele sempre, tipo, ficando com nada, e é isso aí, tipo, tá, e agora, o que eu faço da minha vida? Sabe? É que o meu, não sei, o meu problema é que eu acho que o Fujimoto, por exemplo, como eu falei, as outras obras dele, tanto o Goodbye Eri quanto o Look Back, são muito sensíveis e ele pega em temas pesados. Suicídio, ele fala de depressão, morte. O problema que eu tenho com o Chainsaw Man é que eu acho que ele fala em assuntos pesados, só que ele usa um gore muito. Nem cena, eu gosto das cenas de sangue quando ele vira o Chainsaw Man, mas tem cenas que eu acho desnecessárias. A cena do vômito, que tanto é que no anime, quando lançou, deu a grande polêmica que você ia ter, não acrescenta nada pra história. E ela só tá ali. Mas eu acho que acrescenta na medida onde que a obra é basicamente transição entre gore e humor, sabe? Entendeu? Eu acho que ela vira uma parte do humor que é importante pra figura do Denji e do idiota, tá ligado? É importante criar o Denji como idiota, sabe? Eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre, na verdade. Eu venho dentro como eu tava falando ali do Denji mais... Todo esse lado sofrido dele, das expectativas dele, eu acho que ele traz isso na obra inteira, e eu vou até falar isso um pouco mais pra frente depois. Ele mostra ao mesmo tempo que, tipo, ele tem os desejos dele, nem tudo na vida, isso eu falo, tipo, geral, sabe? Nem tudo da vida vai ser do jeito que você quer. E é que nem quando ele pega no peito da Power na primeira vez. E ela Ele tira fala... o sutiã. Ele pega no peito e ele fala, tipo... Não é o que eu queria, não é isso daí. E aí O que ela tá acontecendo? E ela ainda tira o enchimento ainda do sutiã ainda. Sim. Então, tipo, ali ele... Depois eu vou me aprofundar mais quando a gente for entrar nos assuntos ali mais pro final do mangá. É muito a realidade nua e crua que nem tudo é mágico. E mesmo o Chainsaw Man vivendo num mundo, vamos por assim, de fantasia, nem tudo, a realidade nem tudo nem tudo é bonito, vamos por assim. Então eu acho que quando ele faz a cena do vômito, é exatamente porque o Denji tava ali, ó. Caralho, eu vou dar meu primeiro beijo, mano. Vai rolar, é agora. E quando rola, não é do jeito que ele quer, ele ainda se deu mal porque engoliu o vômito. Então, realmente pra, tipo, dar essas quebras tipo, tanto no personagem, obviamente, quanto pra gente tá lendo que, tipo, nem tudo vai rolar do jeito que você quer. A vida é assim. Às vezes o que você quer muito, o que você acha muito que é uma beleza, não é isso que vai rolar. Para tirar um pouco do banal, né? Que todo mundo acha, meu Deus, grandes expectativas, finalmente vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Aí chega lá e tipo, tá, é só isso? É isso aí? Eu acho que outro ponto importante também dessa cena é que, tipo assim, a vida do Denji, né, e a história dele é essa parada de decepção, e ele acha que vai dar certo, decepção. Tipo, tudo dá errado e tudo tem que dar errado com ele, sabe? Então acho que, tipo assim, a vitória mínima do Denji, mesmo quando ela vem a preço muito alto, sabe? Sempre quando você vê que o Denji ganha alguma coisa, alguém morre no processo, porque ele não pode só sair vitorioso e tudo sair numa boa, sabe? Então, tipo assim, eu acho que faz tudo parte da construção do personagem. Como eu falei, eu acho que o personagem é simples, mas ele não é... Ele é complexo, sabe? Eu acho que ele é simples, porém complexo. Então, vamos falar um pouco dos outros. Quero muito abrir águas que eu gosto muito tanto da Power quanto da Máquina.
A gente fala, vamos deixar a máquina lá pro final, que daí a gente já fala do plot dela. Mas vamos puxar pro trio. Todo shonen que é bom sempre tem o trio. Sempre tem que ter um trio. É o trio monstro de One Piece com o Sanji, o Zoro e o Luffy. É o trio de Jujutsu com a Nobara, o Itadori e o Fushiguro. E aqui temos o Aki, a Power e o Denji. Vamos falar dos três como um trio todos. Quem quer começar? Só queria dizer que o trio Caraca, esqueci o nome do anime que você citou agora, do Itadori. Jujutsu? É uma cópia das mais safadas de Naruto, né? Todo respeito. Mas o Jujutsu é uma cópia de todos os shonens extremamente inspirado em Naruto, né? É porque eu sou muito hater de Jujutsu, porque, nossa senhora, Deus se livre. Não tem nem motivo pra galera ser amiga e eles viram amiga em 2 dias, mas tudo bem. Vamos voltar pro... Vamos marcar um de Jujutsu e vamos falar sobre isso. O Jujutsu eu tenho muito pra falar mal de Jujutsu. É que Jujutsu junto com o Chainsaw Man tava entre os Dark Shonens, tava na vibe de ter Dark Shonens. E isso aqui, Jujutsu... Eles competiram meio na época do anime, inclusive. Nossa, eu sou muito rei de Jujutsu, gente. Desculpa, perdão pros nossos ouvintes aí. Eu acho horrível. Mas voltando ao que eu tava falando, cara. Sobre os 3 amigos. Amigos não, né? Mas parceiros ali. Cara, eu gosto. E eu gosto porque a relação do trio é diferente, né? Tipo assim, a gente tem relações de trio diferentes. Obviamente, todos eles, a gente sempre tem um trabalho de, tipo... Dificilmente tem os tricos, os 3 são amigos, né? Tipo, sei lá, Naruto, o Sasuke odeia o Naruto, ou seja, você bate bem, um com o outro eles brigam pra cacete. O próprio One Piece, né? O Zoro e o Sanji, eles se odeiam mortalmente. Então acho que sempre tem ali uma certa disputa entre a galera que eu acho interessante. Só que o Chainsaw, ele coloca isso no novo nível onde que praticamente ninguém ali se gosta, né? Assim, a nível muito, muito básico, assim. E eu acho que isso vai, tipo, mudando ao longo do tempo, né? Tanto que quando a Himeno, né, que é a parceira do Aki, morre, o Denji não consegue nem chorar, né? Naquele ponto ali, porque ele fala que ele não sentiu basicamente nada quando ela morreu. E eu acho que é basicamente isso, sabe? Tipo, eu acho que esse trio, ele é bom no sentido porque ele evolui bastante junto, até um ponto onde que, principalmente eu acho que o ponto de mudança do Denji lá na frente, onde que realmente você vê que o personagem ele teve uma mudança significativa, foi quando lá ele batalha com o Aki, né? Lá mais pro final do anime ali, quando o Aki é dominado pelo Demônio Pistola. E eu gosto, tipo assim, porque o trio é importante, mas eu acho que a gente vê certas limitações, sabe? Não é como, tipo, se existisse uma hierarquia óbvia entre eles ali. Eu acho que tem uns que estão muito abaixo de outros no trio, e a relação deles tá deixando isso muito clara. Tipo, a Power tá em segundo, o Denji tá em primeiro, e o maluco tá em último, mas essas posições são mudadas conforme, por exemplo, o Aki, quando ele consegue novo pacto com novos demônios, né? Tipo, quando ele consegue, por exemplo, o demônio futuro, ele vai ficando mais forte, e a espada amaldiçoada, enfim, ele sempre vai conseguindo novos artifícios pra ficar acompanhando os processos. E eu acho que isso vai tornar uma dinâmica bem interessante entre eles. Eu acho que morar junto também é uma dinâmica interessante, porque a maioria desses trios, assim, eles estão juntos no alojamento e tal, não sei o quê, mas nunca ficam juntos, tipo, numa casinha, morando mesmo junto. E, tipo, você vê no dia a dia deles. Eu acho que vai ficando melhor ao longo torna melhor essa relação deles cada vez mais. E no final eu acho que é bastante importante, assim, como eu disse, pra construção do personagem. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a relação deles é interessante, acho que é importante, acho que é divertida de ver. Até a parte onde vira meio que um slice of life, assim, quando você vê só o que eles estão fazendo entre eles. E o trio faz sentido, né? Faz sentido até o final. E como é comum, né? Tipo assim, do Chainsaw Man, ele faz isso pra caraca de mortes inesperadas, né? A gente nunca acha que alguém vai morrer naquele capítulo. Por exemplo, a Power, quando morre, é um negócio meio surpreendente. O momento que ela morre, né? A repercussão que dá, com a forma como acontece isso. Então, tipo, a relação é boa, o final dos personagens foram bons. A relação deles construindo ao longo do tempo foi legal, principalmente com a Paul ali, naquele diálogo final do Denji com ela sobre encontrar no inferno e virar amigo de novo do demônio do sangue. Eu acho que é isso.
Acho que eu falei demais e fiquei meio prolixo, mas acho que mais ou menos eu passei a ideia que eu queria passar. Quem quer seguir? Eu acho que dá pra falar. Ou você vai, Brian? Pode falar aí. Pode falar, Mafalda. Então, eu gosto dessa relação dos três também. Tipo, já vou deixar meu ponto aqui. Eu falei em outros podcasts, volto a repetir a mesma coisa. Sim, eu sou um dos, sei lá, poucos ou muitos, não sei, haters de Sasuke da vida. Tipo, ai meu Deus, sim. mas porque o Sasuke é o emo renegado que teve que fazer não sei o que, mas você não entende e não sei o que. Ai, pelo amor de Deus. O Sasuke era a época dos emos, por isso que todo mundo gostava dele. Mas eu era emo e mesmo assim não gostava dele. Ele é emo até demais, né? Tá maluco. Nossa, demais. Não, gente. Ele cria O arquetipo do Sasuke, eu odeio o arquetipo do Sasuke. Era Sasuke, Shida, da época, né? Nunca tive paciência. Quer saber outro suportável pro fã de Hunter x Hunter? Kurapika. Nossa! Kurapika é chata demais, meu Deus. Eu evito falar exatamente porque eu sei que as pessoas gostam muito dele, mas eu também odeio o Kurapika. Puta, não gosto. E pior que assim, na verdade, o mais arquetipo ali era o Killua, né? Era pra ser o Killua, mas o Killua é perfeito. Não, mas eu não suporto o Kurapika. Zero defeitos, né? O Killua é zero defeitos. Um anjinho. Enfim, volta pro foco, vai. Depois pela conversa que o Killua devia ser o protagonista, que é muito superior ao Gon. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas vamos deixar para um dia Hunter x Hunter. E aí? Vai então, lá. mas aí eu gostei de que em Chainsaw Man ele não é um Sasuke 3.0 que, ai meu Deus, não, eu sou o melhor sozinho, ninguém é melhor do que eu, eu em grupo não funciono, entendeu? Então, tipo, e não tem a mina louca, fissurada atrás dele, o Sasuke, eu gosto tanto dele e tal, e tipo, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, melhor aversão ao Sasuke que pode existir. E a Powder é outra que é maravilhosa. Tipo, ela tem também a parte da personagem feminina que é durona e tal. Mas ela que entrou como a brincalhona de tudo junto com o Danji. Tipo, você é louco também? Eu também sou doida. É isso aí. Sabe? Isso é muito bom, cara. Minha visão... Pode falar? Minha visão de personagem é basicamente a mesma. Eu ia falar isso, eu odeio o arquetipo do Sasuke. E eu fico muito feliz que o Aki, ele entra como se ele fosse ser. Mas ele não é. E isso, Ele tem a vibe emo, né? ele tem a vibe emo, mas ao mesmo tempo ele tipo... eu não gosto de trabalhar em grupo, mas assim, eu sou obrigado e bora pra frente. Mas ao mesmo tempo ele tipo, ele não fica com a vibe do tipo, eu sou o melhor. Porque ele sabe que ele não é. E da Power é exatamente isso. Eu gosto muito desse trio porque é dois sem noção com o coitado lá tendo que lidar com dois sem noção. E a Power, ela não entra como ou a garota muito inocente que tem que ser protegida, ou como a durona do grupo, porque ela que vai colocar os meninos na linha. Não, ela entra como pra ser tipo, pra competir aqui quem é mais louco, quem é que vai pro Caps primeiro, entre o Denji e ela. Então eu gostei muito desse trio sinérgico, porque eu acho que ficou muito bom. Tipo, ele veio diferente dos restos dos demais trios. Eu só não queria viver nessa casa caótica, né? De jeito nenhum. O Miauzinho, como é que é o nome do gato? Coitadinho. Pô, não lembro Pobre do Miau. O Miauzinho, não é? Miauzinho na Miau, tradução. É Miau, né? É Miau. Então, agora vamos falar do universo como um todo. Esses demônios, então, a gente já vê que os demônios são meio que adjetivos. Demônio da arma, tem o demônio do controle, tem o demônio da pistola. Então, são demônios que o Chainsaw Man, né, que é o demônio da motosserra, eles são objetos.
Eles são medos, né? Eles são o quê? Eles são medos, né? Isso, medos. Eles são. E eles me. Isso, na verdade, quem vê One Piece é meio que a explicação das Akuma no Mi. Ela surge a partir de receios e desejos das pessoas. Os demônios surgem a partir dos medos. E é bem interessante isso, porque uma das cenas mais legais que eu lembro que quando tava saindo o mangá, todo mundo falava era o demônio da escuridão, que é aquele demônio dos astronautas. Aquela cena é muito top, muito doida. Queria que vocês explanassem um pouco sobre esse conceito dos demônios. Então, o conceito do demônio eu acho muito bom. Eu acho muito bom como ele funciona também. Tanto que... eu vou deixar isso pra depois, mas o plano final da Makima é de tornar o Denji um herói, né? Pra enfraquecer ele, como pra galera parar de ter medo do demônio. Eu acho genial esse plot, assim. Mas essa parte do demônio ser uma parada de medo eu acho muito interessante, muito divertido mesmo. Porque ele vai logo, tipo assim, quando você tem essa noção, a gente começa a pensar de todas as possibilidades de demônios que podem existir, sabe? Tipo, cara, eu logo pensei, sei lá, o demônio da agulha. Eu falei, cara, a galera tem injeção vai criar o demônio muito forte. Não é possível. Tipo, o demônio da agulha vai ser muito, muito forte. E eu comecei a pensar medos pequenos, medos grandes. E eu gostei muito do demônio da escuridão. A cena é muito boa. Aquele astronauta cortado no meio ali, fazendo uma trajetória, eu acho incrível. E... obviamente, né, Chainsaw Man não acabou, né? A gente tá falando aqui do primeiro arco até o capítulo 97. Então tem o segundo arco ainda que tá rolando atualmente. Eu já comecei a ler ele, enfim, ele progride para outro lado. E eu acho que progride justamente para o que eu acho que é bastante interessante, que é a parte que é pra essa parte desses demônios ancestrais, né? Que tem que ser mais explorado, porque, falou assim, quando eles vão pro inferno naquele momento, né? Esses caras ficam assim, caraca, tem uns demônios ancestrais, eles chegam aqui, todo mundo morreu, eles são os medos que estão desde o começo dos tempos, eles nunca foram pra Terra porque eles nunca morreram aqui embaixo, né? Então acho, tipo assim, fantástico essa ideia deles. Eu acho a ideia muito boa, o conceito muito bom, abre espaço pra muita coisa. E além da cena que você falou, né, um ponto que eu anotei que eu achei muito curioso, cara, é porque, cara, é simplesmente fantástico o design dos demônios desse jogo, eu acho. O design de demônio desse jogo me lembra muito, tipo assim, várias obras do gore mais sinistro, assim, meio quase não sei se é o nome, meio um Jiu-Jitsu, assim, sabe? Aquele terror bem clássico do japonês, assim, que ele quer distorcer os personagens, distorcer os negócios e vai braço e olho por todo quanto é lado. Eu acho que o design do demônio se torna, acho que tudo muito, muito mais incrível e impressionante, assim. E no geral eu acho bom, cara, eu acho bom, assim. Eu só acho que ficou um pouco pegado, porque, tipo assim, o demônio da motosserra a gente sabia que o Denji era especial de alguma forma, né? Nessa parte dele ser a motosserra e os demônios, as últimas coisas que eu vi que houve no inferno, né, antes de morrerem, a barulho da motosserra e tal, mas a gente nunca entendia o porquê. Eu acho que essa explicação no final ali dele comer os demônios e esses demônios morrerem porque ele comeu os demônios, a existência, né, para de existir, tanto que não existe mais nazismo, existe Segunda Guerra Mundial porque ele comeu os demônios. Assim, achei a explicação boa, mas dar esse poder do Genji do nada da motosserra, acho que faz pouco sentido, né? Porque se a gente pensar bem, o demônio da motosserra faz pouco sentido, né? Tipo, quem tem medo de motosserra? Tipo assim, só se tu vê um filme de terror, sabe? Mas, tipo assim, ninguém... Você não chega com uma pessoa e fala assim, qual só não medo? A pessoa fala, eu tenho muito medo de motosserra. Não posso jogar perto da motosserra, tá ligado? Não tem como. Tem que ser bem específico. Dele apagar, de fato, se for, tipo, caberia muito mais com a escuridão. O demônio da escuridão pegou, o nazismo e aí, de fato, deixou de existir o nazismo. Ou se ela deixasse aberto que a motosserra é uma metáfora, mas nunca deixou aberto que ele literalmente é o demônio da motosserra. Eu acho que talvez, sei lá, pode ser que, sei lá, que ele era dois demônios que juntou em dois medos juntos, sabe? Sei lá, alguma coisa. Acho que dava pra fazer melhor, sabe? Do que simplesmente meter esse poder aí pro motosserra e nunca explicar por que tem esse poder, por que aconteceu, por que faz, por que acontece. Então, assim, tirando essa parte, eu acho que o resto, a dinâmica, o resto dos poderes, do world building, de como construir os poderes, eu acho muito boa, muito interessante. Gosto bastante. E acho que o autor fez um bom trabalho nesse sentido. Tirando ali os motivos da motosserra, eu acho que o trabalho foi bom. Eu acho que essa é a minha opinião. Gente... Eu acho que a gente vai ter... na verdade, pra mim, ficou muita coisa em aberto, muita coisa sem explicação, na verdade. Questão de...
por como o governo captura os demônios, faz os acordos com os demônios, porque os demônios se submetem a isso. Uhum. Como os possessos, alguns viram a Power, por exemplo, e outros viram o demônio da violência, que a Power ela é totalmente só o demônio, né? Ela é um possesso só o demônio, e o da violência, ele é um misto do demônio, obviamente, que tá possuindo ele, mas ele ainda tem ali as suas memórias da época que é humano. Eu acho que ficou pelo menos esse primeiro arco deixou essas questões muito abertas aí pra gente. E sem falar que a Power em si, ela é tipo só uma menina com chifrinhos. Não, Sim. porque, na verdade, ela é uma pessoa morta, né? Aquela mina que era a Paul, ela morreu e o demônio possuiu ela, né? Sim. Eu acho que... Só que todo mundo é meio esdrúxulo, assim. Sim, você fala do formato, sim. Isso, sim. O futuro é todo torto, a escuridão, o próprio Dendy, e ela é tipo um cadáver de chifrinhos. Não, mas aí o futuro ele é todo torto porque ele não possuiu ninguém, ele é o demônio puro ali. Sim, mas o Dendy muda, entendeu? Sim, então, mas ela também muda, ali naquele final ali, é a verdadeira forma dela, ali quando ela volta à vida. Ali é a forma verdadeira dela. E os designs que ela nunca... Sim, é que ali ela nunca tinha sido mostrado, né? Pra gente. Verdade. Mas voltando sobre o conceito dos demônios e tudo mais ali. Quando a escuridão apareceu, eu demorei pra entender o porquê apareceu os astronautas. Eu fiquei assim, o quê? Aí depois eu fiz, tá, tudo fez sentido na minha cabeça. E esse conceito realmente é muito incrível, porque a gente percebe que os demônios podem ser qualquer coisa, e isso fica muito claro quando a Makima tá peitando o treinador deles, tá lá, tipo, com a arma apontada pra cabeça da Makima, e ele fala assim, o que você quer com esse plano? O que você tá achando que você vai fazer com o Chainsaw? Aí ela fala assim, com ele eu posso fazer o que quiser, o meu futuro... Não vou falar a palavra, mas o meu futuro vai ser muito bom, porque não vai ter mais fome, não vai ter mais guerra, não vai ter mais dor. Então, que dá pra entender que ela fala ali que, tipo, quando ela dá a enfatizar essas palavras, que, tipo, não vai ter mais guerra, não vai ter mais fome, você entende que talvez o primordial vem daí. Aqueles que nunca foram pra Terra, que foi citado anteriormente, talvez eles sejam um desses, porque qual que é um dos maiores medos, acho que mais antigos nosso, com certeza deve ser, tipo, a fome. Mas, tipo, então, escuridão também deve ser um medo antigo, porque a gente... Ele é primordial, sim. Sim. Então, o maior medo dele ali é que ele era um dos primordiais, por enquanto, quando ele chega, ela fala, chegou. Aí começa toda aquela cena da escuridão entrando, né? Sim, nossa, agora que eu percebi que eu falei a merda. Eu falei que ninguém tinha medo da motosserra, aí eu lembrei, agora, nossa, eu simplesmente esqueci. Mas não é porque o motosserra não é forte porque os humanos têm medo dele, é porque os demônios têm medo dele. O medo dos demônios, né? É o medo dos demônios, eu tinha esquecido disso. É verdade, ela fala isso, que é tipo... Mas mesmo assim o poder dele não é explicado, né? Que ele compra os outros. Pode ser que explique mais pra depois, talvez ele, tipo, começou. Porque ele apaga as pessoas também é estranho. Mas... É bem estranho, mas beleza. Futuramente descobriremos, talvez. Quem sabe, se ele não esquecer o plot. Faremos o arco 2 assim que terminar e a gente diz aí o que se veio ou não. Não perca no próximo episódio. Não, próximo episódio não, mas vem aí. A qualquer momento. Mas é isso, eu acho muito interessante que, como o Léo falou, realmente, pode ser qualquer coisa, cara, porque na hora que ela falou fome, eu falei, caralho, deve existir um demônio da fome. Só que, tipo, como derrota o demônio da fome? Você dá comida pra ele? Não sei, fiquem aí na dúvida. Mas eu achei muito legal mesmo. Vou deixar o Ká falar e a gente segue, que eu quero falar de umas coisas aí. Eita. Cara, eu gostei. Eu achei bem diferente quando eles trouxeram essa primeira parte dos demônios. Porque normalmente quando você pega principalmente um anime, né, um mangá,
Tem toda Demon aquela tradição. Também. Não, mas eu falo assim, tá bom, né? Pra geração atual, Demon Slayer. Mas pra época lá atrás, né? Mas acho que a grande maioria era sempre aquela mitologia dos demônios japoneses e tudo mais, né? E esse não, ele falou, cara, você tem medo do quê? Sei lá, velho, eu tenho medo de filme de terror, não sei. Aí o demônio vai ser a TV ali que tá passando alguma coisa aleatória, um filme de terror e tal, e vai sair correndo atrás de todo mundo. Enfim, coisas aleatórias pra, né, se transformarem em demônios. E como vocês disseram aí, da questão da motosserra, ele quis trazer isso, tipo, o demônio, no caso, que seria o medo, ele só vai ser forte se você tiver medo dele. Ou depende de quantas pessoas tiverem o mesmo medo, então ele vai ser muito forte. Mas, tipo, cara, não sei, tô jogando aqui. Se você não tem medo, cara, o demônio nem vai existir, tá ligado? Então, vamos encaminhando agora mais pro final da história, que a gente tem a grande revelação, então, que a Máquina, spoiler, gente, é o grande vilão e ela é o demônio do controle. Achei bem moderninho ter um demônio do controle. Não é do controle remoto, nem videogame. Não Eu é. fiquei pensando do remoto. Até me lembrou aquela série do Neil Gaiman também, cancelado Neil Gaiman, mas que tinha os deuses americanos, que era nessa pegada também, que os deuses modernizaram e tinha os deuses... o deus da mídia, o deus que era nessa pegada que me lembrou bastante. Então, vamos falar do plot da Máquina, como vocês receberam. Cara, eu acho que ele foi muito bem construído, porque, tipo, eu acho que o Fujimoto ele foi dando pra gente ao longo do tempo, assim, indícios que era a Máquina, né? Tipo assim, pessoas com medo dela, os demônios preciosos dela, todo mundo citava o nome dela. Essa Máquina estiver aqui, não adianta de correr, não sei o quê. E eu acho que o ponto ali de virada ali que tu vê, tipo, que a Máquina não é qualquer coisa, é quando a galera lá sofre aquele atentado e ela pega a galera, tipo, pega condenados aí na fila da execução, né? Da penal de morte aí, e começa a matar todo mundo e as outras pessoas morrerem. Então, tipo assim, eu acho que a ideia, o conceito do demônio é muito bom, porque pode trabalhar com que ela controla os outros demônios, controla processo, controla todo mundo, controla a vida, controla a morte. Então, assim, o controle é um negócio tão abstrato, né? Que, tipo assim, dá pra trabalhar muito bem com ele. Eu acho que isso vai tornando o personagem muito complexo, vai ficando tornando bastante divertido. E eu acho que no final a gente fica sempre com dúvida, tipo, de objetivos dela, né? Eu acho que no final, quando o Kishibe, que é aquele, né, aquele caçador lá, revela o motivo, eu acho que vai ficando claro pra gente por que isso aconteceu. E é muito louco, porque no final isso tem culpa, parte da culpa do governo japonês, né? Porque o governo japonês faz um contrato com ela. Então, assim, e no final ela é diferente do Denji novamente, né? Ela é uma possessa também, né? No final, a figura da Makima, né? A personagem Makima, apesar do demônio controlar completamente, mas ela renasce depois como outra pessoa. Mas eu acho que todo o caminho que vai levando até a Makima chegar naquela luta final, naquele plot final, eu acho que é muito bom. Controle dos demônios e todo mundo que vai em volta do Denji e sumindo aos poucos, e ela controlando isso, e ela controlando tudo que ele sente, quebrando expectativa, criando expectativa, esse desejo dela pelo Chainsaw, né? Ela transformando o Chainsaw, ela faz todo o processo de moldar a vida dele, seja a parte ruim, a parte boa, depois que ela encontra ele pela primeira vez, né? Então acho que, tipo assim, é muito louco porque o controle até nesse sentido, né? Ela controla a própria vida do Denji no sentido de, cara, eu vou fazer você sentir bem, depois mal e não sei o quê. Então eu acho que e ela ser o vilão final que tava por trás dos panos mexendo todos os pauzinhos também é a ideia de controle novamente. Então, assim, talvez seja o vilão perfeito, sabe? Aquele vilão que age atrás dos planos, a ideia do controle seja um vilão perfeito. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que ela segurou muito bem o papel do vilão, o final, né? Principalmente. Acho que. Fala com você que eu acho que tem muitas obras shonen que não tem um personagem tão bom assim, tá? Pra final, principalmente de arco, né?
proporcionando que não é o final da obra, né? Esse é o final de um arco da obra. Então, assim, pô, tem muita obra aí que tem um vilão final de arco aí que, nossa senhora, é só um carinha ali, muito do mais ou menos ali, que bota um negocinho pra ele parecer diferenciado. E pelo contrário da Makima, ela é trabalhada sucessivamente todo o processo dela até o final, que torna ela muito mais crível, assim, você vê ela, né? E eu acho que no final não explicou isso, né? Talvez eu tenha explicado, eu tenha aboiado, mas a gente não sabe se a Makima era um demônio primordial, né? Se o demônio do controle do demônio primordial. Parece que sim, né? Porque dado o poder que ele tem. Não, ela não é. Pô, Não, ela não é. ela não ser, né? E é Ela muito não massa. é porque Não, pode ela falar. não é. Desculpa, ela não é por causa que os primordiais são os dos mais fortes, né? E os primordiais nunca estiveram na Terra. É Ela verdade, estava verdade, na verdade. Terra. Verdade. Eu falei errado. Mas é interessante, então, tipo assim, provavelmente tem vários demônios não primordiais que a gente vai ver ainda aí pra frente, que podem ser muito interessantes de ver. E eu não sei, cara. Eu gostei muito da Makima. E tem o mais primordial de todos que precisa ser explorado, que é o demônio da morte, né? Quer medo mais antigo que o da morte? Cadê esse demônio? Medo do fogo, tá ligado? Esse, tipo, mas da morte mesmo. Onde está a morte? Porque tudo. É um dos demônios que ela queria terminar, né? Que ela falou. Era isso, era a guerra, a fome e a morte. É um dos demônios que ela queria terminar. Na verdade, são basicamente os cavaleiros do apocalipse, né? Deve ter a praga, porque tem morte, fome, praga, guerra basicamente, e guerra. Basicamente, então, os demônios são os cavaleiros do apocalipse. Aí nós decifrando. Se eu não me engano, o segundo arco, o Denji vai pra escola e ele tem a função lá de encontrar lá o demônio da guerra, tá ligado? Eu me lembro desse rolê. Se eu não me engano, o segundo arco é justamente o demônio da guerra. Eu achei engraçado, só dando uma pulada aqui nessa base da Maki. No final do primeiro arco, eles falando, porque o demônio da motosserra, ele vem pra salvar a gente ama o demônio da motosserra, e acaba a cena final é um bagulho meio Os Incríveis, sabe? É o demônio lá vindo e ele com o uniformezinho, tipo, eu vou acabar com ele. E eu assim, gente, isso aqui é muito... Achei muito americano isso. Mas sobre a Makima, eu concordo, eu achei ela uma personagem incrível. Eu tive um certo receio com ela em relação ao que o autor faria com ela. Por ela ser, ao início, né, ao nosso ver, ao início ali, antes da gente descobrir tudo, ela ser o Gojo Satoru do Chainsaw Man, eu tava. E tudo ali ela pode. Tudo tipo, ela tá ouvindo a gente, ela tá ouvindo a gente, e não sei o quê. Ela não morre, e não sei o quê. Eu falei assim, ele tá deixando esse personagem muito overpower. Aí vai ter o mesmo problema do Gojo, não vai saber como diminuir o poder, vai ter que matar de algum jeito. Pode ser que seja o que aconteceu também, enfim. Mas. O final dela é broxante demais, nossa senhora. Assim. Mas aí é o que eu entro com você novamente daquilo que eu tava trazendo no começo. Que eu queria até trazer. Vou trazer agora, porque eu não sei se a gente vai ter um tempo pra falar disso. Tudo em Chainsaw Man, pelo menos no mangá, eu não assisti o anime, então eu não sei. É tudo meio que tratado de forma banal. Porque, tipo, quando ela mata a Power, ela atira na Power cai lá no meio do corredor, ela puxa o Denji pra fora, nada aconteceu. Eu fiquei assim, entendi, então tá bom. A morte do Aki também é outra coisa. Tipo, beleza, teve toda aquela cena de drama, tendo peso pro Denji, pra construir o Denji e tudo mais. Mas assim, ele atravessou ali, corta, não teve velório, não teve nada, segue. Quando morre. Quando morre ele, todo mundo na escuridão também. Morreu, é isso. Tá ótimo. Porque a última cena de velório. Não sei se também ele não quis pesar, porque assim, a gente já teve velório com a. Não é Romura, a menina que gostava do Aki. A Riz. A do tapa-olho. Não, a do tapa-olho. A Remeno. A Remeno. A gente teve ali. Teve cenas de funerais até ali, que eles vão lá no cemitério, ver. Talvez ele não quis repetir.
Mas você pode aqui ver que daí pra frente é tipo, morreu o demônio da violência, morreu o demônio do tubarão. E tudo ficou, tipo, muito, tipo... Não sei se ele quis acelerar ali, talvez, um pouco a história. Ou se realmente é o propósito pra mostrar que, tipo, a vida é isso. Que eu falei, mas sabe, a vida é isso. Morreu. A vida segue. Vamos pra frente. Assim, Segue, uma desculpa que ele tem pra isso é se a gente considerar que os caçadores de demônios tem toda aquela filosofia de tipo assim, mano, isso aqui você vai morrer em 2 anos, em 3 anos, já perde a aposentadoria, ninguém vive aqui, tá ligado? Ou se a gente pode considerar também que a gente tá vendo o mundo pelos olhos do Denji, o Denji não liga pra ninguém morrer, né? Tipo assim, poucas pessoas ligam pra morrer. Mas isso também não encaixaria tão bem, porque igual tu falou, uma pessoa que ele importava que é igual o Aki não teve, né, cena praticamente nenhuma em relação a ele. Então. Sim, não, na Power também eu achei a primeira morte Nossa. dela, eu achei muito banal. Porque, Eu também. E entra eu fiquei assim, é isso? Só isso? Mas eu entendi, mas o bom dessa cena é que ali o Denji começa a ter o estralo na cabeça dele. Eu só tô aqui pra aceitar a ordem? Pra ver quem eu gosto morrer, porque ali ele já gosta da Power, ele mesmo fala. Mas essa cena é muito boa, porque ele tá ali e aí a máquina tá lá com um monte de cachorrinhos e sendo mãe de pet, super fofo. Aí ela abre a porta e acaba com a Power, assim. E volta a ser mãe de pet, nada aconteceu, cara. Exatamente. E eu acho isso muito legal também, porque tem toda essa temática ali do Pochita, né? Que o Pochita falava, Denji, não abre a porta, não abre a porta. A porta era aquela porta pras memórias dele, pra saber que ele matou o pai dele, né? E pra ele ter noção de tudo que ele sofreu. Mas a porta também era a porta que ele abre, que tá o Aki transformado em pistola. E a porta que ele abre pra Makima matar a Power, né? Então, tipo assim, E a porta emocional e a porta física mesmo, sabe? Porque ele abriu 2 vezes. E a porta também do café, onde ele conta a Rise também, no primeiro, quando vai ter o arco da mulher bomba lá, é a porta do café também. Sim. Ele sempre abre a porta, né? Ele sempre abre a porta. Pochita ele sempre do avisou. contra, né? Não abra a porta. Se ele escutasse Pochita, ele poderia ter poupado algumas vidas. Eu tava pensando nisso, eu fiz esse questionamento. Tipo, se ele não tivesse aberto a porta pro Aki, a gente teria algum futuro diferente? O futuro é pica. Eu estava evitando. A polêmica. A polêmica. Que o grande vilão de tudo é a porta. Só queria dizer. Eu acho. Eu achei que ele ia falar a pica. Hip Gabriel Briggs, Guilherme Briggs. Amo o Guilherme Briggs, por favor. Nem apoio pra ele. Mas uma coisa que eu não sei se eu gostei, tipo... Tá, aí ele devora as pessoas como Chainsaw e esse demônio deixa de existir. E qual é a metáfora dele devorar a máquina como humano? Eu não entendi, eu achei extremamente bizarro. Eu fiquei assim, Então, eu acho que tem isso porque a gente tem a noção que, por exemplo, ele é diferente de todos os restos. Porque ele não é um possesso, né? E ele também não é um demônio. Ele é um meio demônio, porque ele é um humano que tem um coração demônio, né? Tanto que o cara, lá no começo, lembra? Que fala, você tem um cheiro de humano e cheiro de demônio também. Então, tipo assim, eu acho que quando ele come a pessoa, quando ele come a Makima, literalmente, né? Eu não sei se eu utilizo a palavra literalmente errado, eu tenho dificuldade disso. Mas... É literalmente, só que não do jeito que ele queria. Exato, enfim. Ele come a Makima, mas eu acho que o ponto é porque, tipo assim, é como se ele personificasse o poder do Pochita, tá ligado? Que é o Chainsaw Man, né? Então, tipo assim, entendi. não é mais o Pochita que come, é ele mesmo que come, porque ele é o Chainsaw Man agora, sabe? Não, eu entendi outro jeito, na verdade. Porque ali, quando ele tá comendo ela, ele fala assim, eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu não quero que você morra literalmente pra sempre. Ele queria se tornar um com ela. Com a máquina, não com o controle. Isso, com a máquina. Daí ele quer... E daí aparece outro demônio do controle. Então, e aí? E eu tenho um ponto que eu queria muito questionar sobre, que não faz sentido do demônio do controle ter voltado. Exato. Porque se ele é um demônio forte, porque assim, quem comeu foi o Denji, não foi a Pochita, não foi o Chainsaw Man que comeu. Então tudo bem, ela ter ido de base.
Só que assim, o anjo ele fala que quando os demônios morrem na Terra, eles voltam para o inferno. E eles só voltam para a Terra quando eles são mortos no inferno. Então, ela chegou lá, alguém tava muito revoltado e matou ela de novo. Porque ela voltou. Não, e tipo, ela voltou e dá a entender quando tá lendo que não passou, tipo, um ano. Passou no máximo meses entre o que tá acontecendo e a mina já voltou. Não, foi o que eu falei. Ela chegou lá, alguém falou, o controle morreu. E matou. Será que ela controla algum demônio no inferno e mandou o demônio matar ela? Ah, mas o demônio pode cometer suicídio também, não? Não, se eu me engano, não tem como. Pelo menos não no inferno, eu acho que não teria como. Eu acho que esse inferno que ele criou é outro cenário que poderia gerar até um spin-off, ou ele fala mais do inferno em si, o que é o inferno com os demônios, e aí, vamos explorar mais esse inferno aí que você criou? Não, e o cenário do inferno é muito bom, tem que falar isso também, tipo, aquela terra toda plana e o céu, aquelas portas, eu acho. Nossa, eu acho a bizarrice do Fujimoto muito bom, cara. É, Tipo ele é assim, bem... esse cenário dele bizarro, que tem aquelas pegadas. É muita pegada daqueles gore barra terror japonês, né? O terror japonês tem muita. Esse bagulho psicodélico, assim, que eu gosto bastante. Ou aprendi a gostar, eu acho, né? Porque todos eles usam. Mas, enfim, eu acho muito bom. E o desenho dele, quando tu tá lendo, é como vocês falaram, ele é bem clean na comédia, e quando vem o gore, é tão Ultra polido. detalhado. Muito Às exagerado. vezes, tu não consegue saber o que tá acontecendo. Eu tinha que voltar e ver, gente, o que está acontecendo, e tentar procurar sentido na imagem, porque tinha tanta informação, um desenho tão detalhado e poluído. Eu acho que facilitou na minha leitura é que eu li a versão colorida. Na versão colorida é muito detalhado e o colorido ajuda você a entender o que tá acontecendo. Eu fiquei pensando em algumas cenas no preto e branco, eu falei assim, isso aqui no preto e branco eu não ia entender de jeito nenhum. Fica aqui a minha crítica a Black Clover, que Black Clover, quando tudo é preto, o personagem, quando usa o poder, fica tudo preto, a espada preta, tudo preto. Eu juro pra vocês, gente, tem hora que ele vai lutar e o poder dele também deixa as coisas pretas. É tanto preto na tela que eu não sei o que tá acontecendo, tá preto e branco, eu não sei, não tem... Tem 4 partes no quadro que tá branco. Enfim, Você só viu o balão. Só vê balão, só vê escrito. Não consigo ver nada, né? Tela preto. Não sei nem o que tá acontecendo, não consigo ver o personagem, eu não consigo ver o personagem na cena. Mas, enfim. O ponto que eu acho que é isso também, eu acho que é poluído assim, mas... E o design é tão bom, né? E a poluição, acho que ela é meio que um noise, assim, sabe? É uma poluição bem feita, assim. Tanto que eu acho que o design fica bom nesse sentido. Eu não sei vocês, mas, tipo assim, quando apareceu um demônio, eu ficava viajando uns 40 segundos, assim, só olhando pra imagem, pra até pegar os detalhes, sabe? Porque, tipo assim, o braço dele eram 2 pernas, era um humano segurando o outro da cabeça do outro, assim. Então, tipo assim, eu viajava muito no como ele criava os personagens, assim, no design, eu achava muito bom. Então, gente, alguém quer acrescentar suas considerações finais? Leiam e assistam Chainsaw Man, é muito bom. Foi surpreendido, extremamente positivo. Eu recomendo o Chainsaw Man. Eu acho que, tipo assim, vários amigos meus que gostam de shonen, assim, que eles gostam de shonen, mas talvez e não gostam de tanto, sabe? Eles, assim, são amigos meus, tipo assim, que não é porque é shonen que ele vai assistir. Eu acho que vários deles gostam de Chainsaw Man, porque Chainsaw Man, ele tenta fazer alguma coisa diferente, eu acho isso muito positivo. É difícil falar, tipo assim, nossa, Chainsaw Man parece tal coisa, sabe? Eu acho muito complicado ter esse tipo de comparação do Chainsaw Man. Ele não é muito parecido com nada. Ele tenta uma abordagem diferente, numa temática teoricamente já bem explorada, que é demônio, né? Pô, a cultura geek pop mundial explorou demônio a bel prazer, então... Política, psicologia... Exato. Ele aborda temas... Eu gosto muito de quando pessoas pegam temas que já são demasiadamente explorados e pega esse tema e consegue explorar de uma forma nova que a gente até agora falou, caraca, ideia muito boa. Então acho que é muito bom o trabalho dele, do Fujimoto. Acho que ele foi muito feliz no que ele fez nesse projeto dele do Chainsaw Man. Acho que... Eu fiquei um pouco receoso, inclusive, eu acho que quando falaram comigo assim, pô, Chainsaw Man... Eu lembro quando eu li Chainsaw Man, tava, tipo assim, começando o segundo arco, né? A segunda temporada.
E, tipo assim, hoje acho que tá no 197, eu acho, 198, uma coisa assim. Tá quase no final já da segunda parte já. E eu falei assim, vai ter mais uma parte? Porque, tipo assim, fechou muito redondinho, assim. Claro, tinha algumas coisas em aberto, assim, mas nada com spin-off ali, sabe? De uns 10 capítulos ali, não explicasse umas coisas que ele não explicou, sabe? Se ele quisesse acabar a obra dele ali no 97, ele acabava, sabe? E, assim, sem muito, né, sem muito que reclamar, eu acredito eu. Mas eu acho que ele tem espaço, muita história, assim, pensando na imaginação dele. Seria incrível se daqui, sei lá, se Chainsaw continuasse durante muito tempo e, sei lá, ele fosse explorar anjos agora, não o demônio anjo, mas literalmente o céu, e, enfim, tivesse outros aspectos em relação a anjo, pode ser muito interessante, talvez, ele explorar essa área. E, cara, eu acho que... meio das esperanças, talvez. Eu acho que ia ser massa. Eu acho que ele é muito bom, ele fez um trabalho muito bom, ele pegou uma temática boa, explorou ela novamente, um negócio já estava batido. É um shounen que provavelmente tu não vai ver uma coisa parecida, então acho que por isso é merecido tu ver sobre, tu ler sobre, dar uma olhada no que foi apresentado. Pra além do... Eu não vi o anime, então, sei lá, acho que o Vitória deve ter visto. Eu não sei se o anime, o quão é parecido, o quão é diferente. Mas acho que a experiência do mangá é excelente nessa transição de arte, igual eu comentei, eu acho fantástica, de um bagulho não detalhado para detalhado, comédia e não sei o quê, e é muito rápido de ler, muito gostoso de ler. Eu acho que, tipo assim, mesmo alguém que não tá acostumado a ler mangá né, ler facilmente, intencionalmente, tipo assim, não é nem um pouco complicado, difícil, elaborado, não tem muito texto, enfim, tudo que alguém pode reclamar para ler o mangá, Chainsaw Man é mais simples, sabe? E eu acho que essa é a minha opinião. Eu queria deixar, tipo, Desculpa. Queria só deixar o meu pós pra, tipo... Eu só não recomendo pra quem se apega a personagem. É verdade. Porque, assim, eu acho que é George Martin, né? Do Game of Do Thrones. Game of Thrones. Porque o George Martin não se importa em matar personagem de Game of Thrones. O Fujimoto aqui, ele tá cagando pra personagem. Você gostou? Morreu. É isso. Eu fiquei chocado, assim, com a facilidade de animatar os personagens que, tipo, tem um apelo pra série e, tipo... E não vai avisar não, sabe? E não vai avisar E não vai não, quando você menos... Não, eu te juro, ali, quando o Aki virou... Spoiler, que a gente já falou, mas spoiler novamente, quando o Aki virou o demônio na arma, eu esperava tudo menos aquilo. Nossa, tudo menos aquilo. E é igual o Demônio do Futuro falou, né? Tu vai ter o pior fim possível. Nossa. Morto pela mão do amigo dele, se transformando no demônio que ele jurou de matar. Caralho. Que final merda do Aki. Nossa. Não, e assim, eu normalmente eu não sou muito de me emocionar lendo, né? Mas ali na hora que o Denji mata ele, que o irmão dele aparece, eu peguei a luva, vamos brincar, e termina com os dois brincando. Eu falei, olha, tu sabe pegar no emocional das pessoas, só queria te falar isso. Eu achei muito pesado. Mas é isso, gente. Pra quem não liga pro personagem, assista, vai adorar, é isso aí, vai morrendo, e quem gosta de gore, tudo que o Léo falou eu concordo, porque, é isso. Chainsaw Man é incrível, incrível de verdade. Eu fui pego, assim, extremamente de surpresa, porque pra mim era um shonen qualquer. E apesar dele parecer um shonen qualquer, ele não é um shonen qualquer, ele consegue trabalhar bem com o que ele tem. Pra encerrar... É isso, assistam Chainsaw Man ou vejam. Cuidado com um tipo de conteúdo que ele tem. Não sei, às vezes tem pessoas sensíveis, dependendo do que você vai assistir, do que você vai ler. Eu fiquei muito chateado com o que fizeram com a Maki, mas entendível, né? Toda a treta e o rolê e o plot que fizeram com ela e todas as mudanças, enfim. Mas acontece, né? Personagem, como o Brian falou, você não pode gostar dos personagens de Chainsaw Man, porque todo mundo vai morrer e é isso aí. Não, e é bom que o autor te ensine isso cedo, né? Não é uma coisa assim que... Né? Ele não vai esperar, não vai esperar. E esse foi mais um episódio, então, de Entre Balões e Quadros. Passando um recadinho aqui, esse mês de abril nós vamos ficar em off. Vamos voltar em maio com episódios novos, então era isso. Obrigada, gente. Até. E o futuro é pica. Eu passo. Guilherme Briggs, nós chamamos. O futuro é top.